Olá, pessoal, nossos queridas e queridos futuros colegas. Estamos aqui hoje com uma retomada da série de lives do Fissurar é Preciso, esperando aqui com os convidados. Aqui, olha, Alexandre chegou, Júlia chegou. Uau, peraí. Deixa eu catar aqui. Calma. Aceitar. Vou mandar aqui também um convite para... Ixi, tá ruim. Esse primeiro momento, né? Em que a gente fica naquela situação. Alexandre! Oi, Bem-vindo! boa noite. Saudações! Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite aqui para Júlia. E falta a Mariana. Júlia, te mandei o convite, é só tu aceitar aí. Deixa eu ver se eu perdi a Mariana, gente. A gente tenta, né, fazer as coisas direitinho, mas eu sou uma pessoa meio enrolada com algumas coisas. Mariana Leal. Achei convidar para participar. Júlia, agora que eu vi que tu tá aqui também. Muito bom. Mariana entrou, gente. Será que ela vai achar? Mariana, convida aí. Ah, pronto. Tudo Deu certo. certo. Então, mais uma vez, bem-vindos, tá? Para esse momento aqui do Fissurar é Preciso. Tô super feliz que deu certo da gente se reunir aqui hoje à noite, pensando aí em conversar com nossos colegas, nossos futuros colegas defensores e defensoras públicas que estão fazendo prova para a Defensoria do Amapá. Já saiu aí o resultado da primeira fase, então tem uma galera que já está na fase das específicas, né? Esse que é o segundo concurso, né, para a defensoria. Vocês vão me corrigir se eu estiver falando errado. Mas a proposta desse encontro é pensar a defensoria pública a partir das trincheiras das lutas. E como foi que essa defensoria, né, a mais nova, está sendo construída? Fala um pouco da história do estado do Amapá, que já foi território por muito tempo. Pensar aí nos maiores desafios para a galera que está fazendo prova ter mais elementos de dentro. E aí hoje a gente tem aqui 3 convidados, né, que são defensores públicos. A Júlia foi defensora no Amapá até o dia 9 desse mês, quer dizer, outro dia, ontem, quando ela assumiu aí a Defensoria Pública na Bahia. Então a Júlia tem pelo menos 2 concursos no currículo, não sei se tem mais, porque eu não sei de outros. Alexandre tem uma atuação emblemática e com a parte de combate e prevenção à tortura. E Mariana, sim, vai fazer um apanhado geral, um passeio pela instituição, mas é do núcleo de execução penal lá de Macapá, capital do Amapá. Mas essa live não seria possível se a Júlia Lordelo Travessa não tivesse praticado a travessura de articular com Alexandre e Mariana. Então, Júlia, toda a minha gratidão mesmo por esse encontro, por esse momento. A gente vai falar da Defensoria do Amapá e eu também vou fazer uma coisa que eu ainda não tinha feito, que é soltar um cupom aí de 30% de desconto pro meu curso, que eu acho que pode ser que ele colabore aí na formação de quem está fazendo prova na segunda fase. E a ideia dessa série de lives foi aquilo que a gente já conversou e que eu só vou puxar da meada para quem outras, os estudos que eu fiz de um cara chamado John Holloway. Pensa em produzir fissuras, né? Atuar mais na microfísica do que na macroestrutura, numa proposta bem contra-hegemônica de produzir lutas anticapitalistas, antirracistas, anticlassistas. E aí pensar essas fissuras que ele escreve olhando para a sociedade mais sociologicamente, para o direito.
que foi um pouco dos desafios que eu me propus no doutorado. E aí, quando a gente fala em fissurar, em produzir essas fissuras por intermédio da defensoria, que é com a missão, né, de promoção do acesso à justiça, como que a gente pode produzir essas fendas democráticas a partir do nosso atuar? E aí vou aqui dizer que para vocês podem me interromper, a gente pode se interromper, a ideia é que a gente faça uma roda de conversa, né? Mas eu acompanhei muito de perto aí a luta da Júlia em relação a uma DPF, que ela super colaborou, né? Enfim, não vou adiantar. Aí eu queria que a gente falasse um pouco, sabe, Júlia? Você contasse um pouco dessa sua experiência, a Mariana falasse da defensoria. Eu sei que a defensoria do Amapá é forjada principalmente por pessoas que não são do Estado, mas eu já descobri que Alexandre, ele nasceu no Pará, mas ele foi alfabetizado no Amapá, então já conta com a pessoa que né, como se tivesse nascido no Amapá. Mas Júlia é baiana, né? E Mariana é da onde mesmo que você falou que eu me perdi? Pernambuco. Sou de Recife. De Recife. Então, assim, é uma defensoria com outra cara. Então, assim, seria muito legal falar com os nossos futuros um pouco sobre esses desafios, né? De estar num estado que não é o seu, muitas vezes, porque tem colegas de outros estados que fazem prova. E como que é isso, né? Como é que é essa comunidade de defensoras e defensoras aí no Amapá? Enfim, vocês estão com a palavra. Eu vou levantei a bola primeiro para a Júlia, mas depois a gente vai trocando aqui. Primeiro, Paty, eu quero te dizer, acho que todos estão me ouvindo, né? Que para mim é uma admiração, eu tenho uma admiração muito grande, tanto pelo seu trabalho como defensora pública, por muitas razões, né? Pela capacidade de interlocução com a comunidade, pelo trabalho belíssimo, né, que faz, traduzindo de uma forma muito bem articulada e multidisciplinar esse direito para quem está entrando. Então, para mim, assim, é um prazer participar de qualquer atividade, né, que você me proponha, me convide. Eu estou aqui para ajudar a Defensoria Pública a se expandir. Eu tenho uma gratidão imensa à Defensoria Pública do Estado do Amapá, até inclusive falei para diversos colegas que lá ficaram, que por lá eventualmente tenham passado, que foi onde eu Defensoria Pública, o Estado do Amapá me permitiu me encontrar dentro do direito, né? Encontrar a função que eu faço, que eu pelo menos me sinto fazendo da melhor forma possível. De início, eu quero também agradecer aos colegas, né, Alexandre, que tomou posse comigo, né, em março de 2019. Obrigada, Alexandre, por ter aceitado. Mari, né, que além de uma amiga pessoal, né, é uma pessoa que eu confio muito para as escolhas crítica que tem, né, além de ser uma pessoa muito precisa com as palavras. Paty, assim, eu vou dar o meu testemunho, né, como uma pessoa que já esteve como defensora pública na região norte. Eu acredito que não foi à toa que as defensorias públicas mais jovens elas tenham ou acontecido na região norte ou, né, nos estados mais ricos do eixo, né, do Sudeste. Por que falo isso? Primeiro, porque a região norte é uma região muito invisibilizada, até estava comentando isso com algumas pessoas esses dias, sobre a formação das nossas o processo de formação da legislação, né? O instrumental, por exemplo, em termos de direito fundiário e também direito urbanístico, porque o edital especificamente exige, né, questões específicas sobre direito urbanístico, inclusive na primeira fase. Então, eu acredito que certamente em direito civil vai ser cobrado algo sobre ou direito urbanístico ou também direito agrário dentro daquelas peculiaridades que estão relacionadas à atuação da Defensoria Pública em ações multitudinárias de posse. Por que isso? Não só pela peculiaridade do Estado, né, que é um Estado que tem múltiplas realidades eu falo assim em termos de posse e fundiário. Por que isso?
existe uma ADI, inclusive, né, questionando a transferência de terras dos ex-territórios, né, no caso da União, para os ex-territórios, que foi uma ADI que também a Defensoria Pública do Amapá articulou por razões de necessidade de proteger a situação possessória dos nossos assistidos, né, que tinham uma situação muito consolidada, mas essa ADI, especificamente, ela demonstra que existem terras sobrepostas, estaduais, áreas de preservação, né, a flota, né, que é como a gente fala da sigla lá, que é a floresta estadual, e também existe uma dificuldade no que diz respeito ao leilão fundiário que aconteceu logo no início, né, quando esses ex-territórios se transformaram em estados. Então, há alguns anos, um pouco antes da Constituição Federal de 88, houve um leilão fundiário em que alguns lotes de terras, assim, de uma forma um pouco não muito organizada e por razões, né, que a própria sociologia inclusão, esse mapeamento ele não foi. Essas pessoas que estavam envolvidas nessas terras, elas não foram muito bem ouvidas. E as empresas que compraram de uma forma assim, sem uma delimitação específica. Eventualmente, algum pet meu aqui vai falar, então eu peço desculpas a vocês. Então, só concluindo, assim, eu aprendi isso, né, na verdade, e junto com outros colegas, a partir dos parceiros que já estão atuando na região norte há algum tempo, né, que estudam essa realidade fundiária. Então, o processo da DPF 828 foi um processo que, para os defensores públicos da região norte, o Amazonas é um estado que, tal qual, diferente do Amapá, né, que a gente está em todas as cidades e todas as comarcas, o Amazonas ele também sofre com uma questão de presença de defensores de forma quantitativa relevante. Então, nós estávamos muitíssimo preocupados, né? Como é que seriam essas liminares durante a pandemia, né? Essas famílias elas seriam removidas e normalmente eram quantidades absurdas. Isso nos chamou a atenção logo que nós chegamos no estado em 2019. E o que nos assustava era que havia uma certa dificuldade em compreender que o instrumento da possessória difere muito do instrumento relacionado à proteção de propriedade. Então, as ações petitórias, né, que é como se fala lá do censo, elas não se confundem com a situação fática da posse. E a gente via muitas vezes que a magistratura, ela não... ou tinha certa dificuldade em compreender, ou permitia que determinados instrumentos, como, por exemplo, o georreferenciamento, né, que é meramente uma posição da pessoa dentro daquele universo, daquela propriedade, daquela posse, daquela situação fática, que não necessariamente uma prova de propriedade, ou tampouco uma prova de posse, de ocupação a longo prazo, muitas vezes era vista, inclusive, como uma prova de uma ou de outra possibilidade de ação, ou seja, ou como petitória ou como possessória. E isso, obviamente, prejudica os nossos assistidos, que não têm nem dinheiro para fazer esse referenciamento, tampouco estavam na qualidade de munirem-se previamente de instrumental que pudesse, né, em termos de prova, ir contra isso, né, contra esses argumentos de convencimento judicial. Eu falo dessas provas, né, desse georreferenciamento. Então, junto com a Comissão Nacional, né, de Moradia do CONDEG, junto com outros colegas, nós passamos a estudar a temática e chegamos à conclusão, né, confrontando tanto relatórios dos últimos meses da pandemia, quanto os conflitos fundiários da CPT, outras entidades da sociedade civil e de pesquisa que pesquisam, né, a majoração dos conflitos de terra em todos os estados, mas principalmente detectamos que havia um crescimento muito grande no Nordeste e na região Norte. Isso nos chamou a atenção, né? Em que pese não termos uma especializada em fundiário e urbanístico, nós, então, passamos a nos debruçar sobre essa temática e construímos a DPF 828, fundada
especificamente da necessidade de preservação da vida dessas pessoas, da ligação deles com a terra e com a ligação, inclusive, que transcende, né, a própria mera habitação, né, entra dentro do greening, né, no processo de evitar esse racismo, né, eu falo assim, esse racismo ambiental, ou seja, essas comunidades, principalmente na região norte, eu não me restringo apenas às comunidades quilombolas, que são muitas na região norte, no Amapá especificamente, são mais de cinco dezenas, e várias ainda não conseguiram a titulação, e os povos indígenas, né, as terras indígenas, elas, felizmente, a maioria lá estão com a proteção, né, da demarcação. Então, o que acontece é que nós ficamos muito preocupados com o risco de exposição, porque os povos indígenas, alguns optam por ficarem sem contato, outros têm contatos intermitentes, mas isso, obviamente, diante da precariedade do acesso à saúde dentro das terras indígenas, nós ficamos preocupados com essa transição, né? Com essa circulação de pessoas e eles serem removidos e haver algum conflito que pudesse expor essas pessoas. Então, nós baseamos, basicamente, o pedido de ingresso na ADPF com o pedido fundado. O que foi muito interessante é que me parece que a ADPF já começa uma discussão sobre a necessidade de reestruturar o modelo, inclusive, de reforma agrária que tem sido feito nos últimos anos. Né? Falo assim, reforma agrária, óbvio que desvirtuado, né, o tema, mas o que se percebe é que há uma distribuição não muito adequada com a finalidade que foi pensada lá em 1988, até muito antes, né, pela lei de terras e tudo mais. Então, o que se tentou fazer nessa DPF 228, e por isso que eu acho que é uma aposta muito grande para essa peça de civil, é que haja ou um pedido, uma peça formulada no sentido de pedido de ingresso, né, talvez uma petição simples de pedido de ingresso, como amigos, em alguma tramitação, ou mesmo também uma defesa em ação possessória. Ou então a defensoria atuando com legitimidade autônoma, né, numa ação possessória multitudinária, inclusive prévia, né, à apreciação da liminar, ou colocando uma preliminar de nulidade dessa liminar, caso haja uma liminar e a defensoria só seja intimada em seguida. Então, eu acredito que é uma realidade extremamente complexa e muito factível com o que nós presenciamos e vamos lidar no dia a dia, inclusive no interior. Então, sobre o testemunho em relação à a chegada de outras pessoas de outros estados, primeiro, eu penso que a Defensoria Pública hoje é uma das poucas instituições, isso permita-me falar, Paty, a nível nacional, que consegue conversar muito. Então, as pessoas, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul conversa com a Defensoria Pública do Amapá, a Defensoria do Rio de Janeiro conversa com a Defensoria Pública de Minas, e eu vejo muito isso na Defensoria Pública em geral. Não só... então, isso eu penso que fortalece muito. Então, nós sempre vamos ter colegas de diversos estados, em diversas turmas, independente de qual concurso seja. Né? E, assim, especificamente sobre o Amapá, o povo é um povo super receptivo, eles são extremamente gentis. Eu vejo a população do Amapá como uma população muito alegre, sempre muito feliz, assim, né? Algo que me deixava muito grata, né, em participar do atendimento a essas pessoas, em poder diminuir um pouco dessa vulnerabilidade informacional em termos técnicos, porque eles têm muito a acrescentar sobre o modo de vida, sobre como eles conseguem contornar essas realidades, eu falo assim, ambientais, no sentido de conviver com o horário que a maré está mais alta ou que a maré está mais baixa, a possibilidade de se fazer um itinerante fluvial e você ter que pensar, poxa, será que eu vou voltar a um período pré-histórico, digamos, da prestação? Não, na verdade, você vai voltar como se faz realmente a prestação.
que é lá na hora, conversando com as pessoas, buscando a solução, né, fazendo as conciliações e conciliando com aquilo que eles entendem como é a melhor forma de resolver aquela demanda ou aquele eventual litígio, ou aquela dificuldade de comunicação mesmo. Então, para mim, foi um prazer imenso, né? Eu, inclusive, entendo que a Defensoria é uma instituição nacional, as nossas legislações são distintas, né? E eu acredito que nós estamos caminhando para uma uniformidade de várias coisas, subsídios, etc. E, para mim, foi um prazer. E eu acho que tem uma proximidade muito grande entre a região norte e a região nordeste, por muitas razões, né? Políticas públicas também são muito mais frágeis do que no sudeste, por exemplo, ou na região sul, mas é uma população muito receptiva, eles são muito alegres. Então, é basicamente isso. Eu acho que eu já falei demais, e eu deixo aí a bola para os colegas que tiverem interesse de fazer alguma colocação. Obrigada, Paty. Nós que agradecemos aqui, foi ótimo, Júlia, obrigada. Então, já fica aí anotada a dica de que tem que ler, estudar, acompanhar a ADPF 828, fazer um mapeamento da atuação da Defensoria, porque é um tema muito quente, que está muito perto da realidade aí. É uma super aposta para a prova de civil, processo civil e para a prova oral. Então, e aí você estava falando, Júlia, eu acho que também é importante trazer o tema da Defensoria Pública quanto custos vulneráveis, principalmente nessas ações processórias, porque essa é uma questão que nasce, né? Essa terminologia, essa ideia nasce de um colega do Amapá, então, que é né, que já teve aqui também no Fissurar, que é o Maurílio Casas Maia. Então, eu acho que esse é um tema super forte. E a partir dessa ideia do custos vulneráveis no processo civil, porque é onde nasce, ele começa a pensar também como atuar no processo penal com essa figura. E aí eu queria compartilhar aqui que essa semana, depois de uma atuação assim muito intensa minha e da minha equipe, a gente conseguiu a primeira grande decisão de custos vulneráveis no processo penal, na seguinte hipótese. A gente resolveu fazer uma atuação estratégica levantando todos os processos da vara em que a pessoa estava sendo processada por crime de roubo, ou latrocínio, roubo simples ou qualificado, enfim. E estava respondendo em liberdade, o que dialogava com uma possível hipótese daquele processo ser um processo de reconhecimento fotográfico. Porque já tinha uma orientação, né, de que não era mais para expedir mandado de prisão, receber a denúncia e mandar prender. Então, aqueles que estavam considerados como réus soltos tinham mais chances de entrar na hipótese que a prova testemunhal era única, o reconhecimento fotográfico em sede policial, Pararapondura. Aí eu fiz todo um levantamento de 226 processos, que eram os que tinha na minha vara. Dos 1.900, 226 enquadravam aí. Comecei a ler tudo para a minha equipe. Aí a gente separou que tinham 100 e poucos flagrantes, mas que a pessoa não estava presa, e dos outros que sobravam a gente foi ver se era a única prova, não era, e tarará. E desses que era a única prova, desses que eram, muitos não tinham sido sequer citados. A juíza tinha recebido a denúncia, determinado a citação e estava se esperando, a pessoa no local incerto não sabia, não tinha sido citada para constituir ou um advogado ou a defensoria. Então, eu fiz uma argumentação padrão, né, para usar, né, dependendo do grau do processo, mas para esses casos, eu apresentei enquanto defensoria pública, enquanto custos vulneráveis no processo penal. Porque se existe o interesse do Estado de acusar, existe também o interesse do Estado de defender. Né? Claro que eu não inventei a roda, estou dando nome ao SAM, que é Maurílio Casas Maia, mas assim, articulei isso. E aí o MP fala assim, pede para ser desentranhada a peça. Porque não existia fundamentação legal. Aí tocou, né, no bril institucional. E aí foi, né, aquela coisa, levantei documento, comecei a articulação, falei, cara, eu tenho que subir com isso até Deus me livre, isso tem que chegar no STF, porque isso aqui é uma questão super importante. Resumo da ópera. Veio a decisão dizendo que cabia sim, a juíza botou que tinha tudo, né, que existia essa legitimidade, que decorria diretamente da Constituição, e que o STF já tinha reconhecido em ações possessórias e não sei o quê, né? E por isso que eu lembrei dessa história, mas assim, porque chegou essa semana. E aí a servidora me manda essa primeira decisão, eu mesmo de férias, eu tô essa semana de férias, ela, Patrícia, você vai adorar isso!
mas eu acho que é uma questão muito forte, não só para processo civil, direito civil, mas também para a banca de penal e o quanto que a gente pode atuar, sim, articulando essa defesa. E aí é menos um processo, porque aí foi reconsiderado o recebimento da denúncia, a denúncia foi rejeitada e é menos um processo, é menos uma possibilidade de anotação na FAQ. Então, aquilo que nasceu errado, morreu. Antes mesmo da pessoa ser citada. O que é muito mais justo dentro de um Estado democrático de direito que precisa preservar as garantias. Então, dito isso, levantei uma bola aí para os meus colegas da área criminal. E aí, como Mariana tinha me dito, mas olha, Alexandre também fique à vontade de colocar o que quiser. Fiquem aí à vontade para trazer também a colaboração de vocês. Eu vou só sugerir, e quem não estiver falando, para fechar o microfone do Instagram, porque aí a gente não tem interferência. Certo. Alexandre, quer começar ou eu começo? Eu posso começar aqui, aí você já vai fazendo aqui uma Pronto, amarrada. eu fico com a execução, então. Não tem problema. Bom, boa noite a todo mundo, né? Boa noite, Patrícia, Júlia, Mariana, todo mundo que está assistindo. Bom, já me apresentaram, né? Eu sou Alexandre. Além dessa minha atuação dentro da área, assim, especificamente da tortura, por conta de participação, né, como membro da Defensoria, em conselho estadual, tendo participado, inclusive, junto também com o pessoal do Mecanismo Nacional, quando eles estiveram aqui no Amapá, em 2020. Eu também tenho atuação, né, dentro da capital como defensor criminal, mais especificamente com atuação dentro do núcleo de garantias do Poder Judiciário aqui da capital. E aí isso significa que eu acabo sendo o titular das audiências de custódia da capital e da comarca contígua, que é a comarca de Santana, que é a segunda maior cidade daqui do estado. Então, as custódias das duas cidades são realizadas durante a semana no mesmo local. E aí, com isso, a gente acaba vendo muita coisa. É engraçado até você falando essa questão, Patrícia, de atuação e tal, não sei o que, porque é engraçado assim. Quando o pessoal vai fazendo concurso, o pessoal vai fazendo concurso normalmente até passar em casa. E que nem você falou, eu sou nascido em Belém, contudo, eu sou alfabetizado aqui no Amapá, eu sou formado pela Universidade Federal do Amapá, a minha referência de vida é o estado do Amapá. Tanto que quando eu passei no concurso, o pessoal falou assim, tá, Alexandre, agora você vai estudar para passar para onde? Eu falei, eu já passei em casa, estou na carreira que eu queria, estou em casa. Então, assim, para mim é uma emoção. E mais ainda, porque antes de 25 de março de 2019, assim, que realmente foi um divisor de águas para a Defensoria, anteriormente, o órgão de Defensoria Pública do Estado do Amapá, ele existe originalmente desde... A documentação fala em 92, mas ela efetivamente começou a funcionar, né, o prédio, né, a instituição da Defensoria Pública começou a funcionar em 93. O funcionamento da Defensoria Pública, ela seguia, na verdade, um termo parecido com a Lei 1060 de 50, em que haviam advogados nomeados pelo governador do Estado para que fizessem as vezes, né, enquanto não havia um quadro concursado de defensores. Coincidência ou não, eu cheguei a atuar dentro nessa estrutura pouco antes do concurso, inclusive. E eu posso dizer assim, sem medo de errar, esse contato prévio que eu tive com defensoria nesse período anterior ao próprio concurso foi algo que mudou, sobretudo, uma situação que eu sempre falo assim, que foi um divisor assim, na minha vida, que foi no meu primeiro ano dentro da defensoria, na época ela até se chamava, tinha outro nome, ela não era DPE, ela era DFNAP na época. Houve uma palestra naquela comemoração da Semana do Defensor, em que mostraram para a gente a lei complementar 80. E aí foi o meu primeiro contato, logo que eu entrei, com a lei complementar 80. E foi a partir daí que eu comecei a ver a defensoria de um outro modo. Foi que eu comecei a ir atrás do que era a defensoria, aprender quais eram os princípios institucionais, quais eram as diretrizes, quais eram os objetivos do órgão da defensoria como um todo. E a partir daí eu comecei a pautar minha atuação naquela época, mesmo sendo advogado ainda, dentro desse norte.
E eu tenho certeza que tudo isso ajudou, inclusive na época do concurso público, porque deu uma visão diferenciada, porque você não pode atuar. Essa que, inclusive, é uma grande diferença que a gente pode sempre tratar isso. O defensor público jamais vai conseguir ser substituído por um dativo ou um assistente jurídico municipal, qualquer outra situação, porque a defensoria pública ela é muito além de tudo isso. O papel da defensoria pública como um todo é muito mais amplo, o alcance é muito maior e muito mais diferenciado, principalmente porque o defensor público ele não é a pessoa que acompanha quem não contratou advogado, quem não pode contratar advogado. O defensor público ele realmente ele é um promotor de direitos humanos. O defensor público ele é uma força motriz de atuação extrajudicial, de ações de natureza coletiva. Não é à toa que a gente brigou e como briga até hoje para garantir a nossa estada ali, né, dentro da legitimidade das ações coletivas. E com a quantidade de situações que nós alcançamos em tribunais superiores e tudo mais, só mostra realmente que foi uma decisão acertada a inclusão da defensoria, desde as ações coletivas, das ações civis públicas, dentro desse papel todo. E, inclusive, assim, e aí agora voltando um pouco para a atuação, defensoria pública é isso. Assim, para quem ainda não conhece, quem nunca atuou, seja como estagiário, como assessor, como qualquer outra situação, desde uma defensoria pública, a defensoria pública é isso. Você acorda todo dia pegando porrada, você vai dormir pegando porrada, porque a hegemonia ela é muito poderosa. Mas cada dia a gente vai realmente criando essas microfissuras e vai abrindo esse caminho. Assim, é uma frase bem lugar comum, mas é uma frase que se aplica perfeitamente. É trabalho de formiguinha mesmo. Todo dia a gente tem uma pequena vitória que a gente vai somando num todo, e quando você vai fazendo um balanço disso tudo, você vê o quão relevante é a atuação da Defensoria Pública desse papel. O sistema é muito grande, obviamente, ninguém vai mudar ele da noite para o dia. Isso é uma realidade. Isso aí a gente não pode se enganar nesse sentido. Mas a gente vai fazendo assim, vai abrindo essa picada aí no meio desse caminho. É uma mata muito grande, mas a gente vai chegando lá. E assim, no caso, por exemplo, da Defensoria do Amapá, ela, obviamente, como já falaram, ela é a defensoria, é a caçulinha, né, do Brasil todo, no sentido realmente constitucional falando. Quem passou, a Júlia colega também da primeira turma, ela consegue descrever isso com precisão. Assim, a sensação que nós tivemos, né, a mudança de paradigma que foi com a entrada, né, dos membros de carreira dentro da atuação da instituição. Houve um choque muito grande, obviamente. Há uma diferença entre uma atuação vinculada a determinado poder e uma atuação, né, de um órgão autônomo, de profissionais com independência funcional. E isso claramente se revela, né, dentro da nossa atuação. Nós tivemos muitas situações muito boas, inclusive em termos de tribunais superiores. A Júlia vinculou também esse papel, essa situação toda. Hoje, a Defensoria do Amapá ainda não conta com órgãos, atribuições específicas de atuação em graus superiores ou em atuação especificamente recursal. Mas, assim, em breve, quem sabe a gente consegue isso daí até para... E talvez isso vai começar a realmente dar até uma visibilidade maior para a Defensoria dentro do cenário nacional. Sobretudo considerando que ela é a caçulinha. Então, assim, querendo ou não, os olhos vêm para menor. E também uma vantagem que nós temos de ser a última defensoria é que a gente tem a possibilidade de rever todas as histórias das defensorias do Brasil afora. A gente sabe o que funcionou, a gente sabe o que não funcionou, a gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E, no caso, por exemplo, agora, para quem vai querer atuar dentro da seara criminal, e isso a própria Mariana também, eu creio que ela vai acabar abordando sobre isso também, é que, infelizmente, nós vivemos aqui no Estado que há uma alta tolerância à letalidade policial. O Amapá, ano após ano, ele vem sendo, né, no mapa da violência,
vem sendo identificado como o estado com maior letalidade policial. E, infelizmente, isso é um fato que possui amparo, né? Possui concordância social muito externada. A população aplaude esse tipo de atuação. E, então, assim, se a defensoria já é contra-majoritária na sua atuação padrão, vamos dizer assim, numa demanda civil, numa demanda de família, no criminal, então, ela é extra, ultra contra-majoritária. Você realmente, basicamente, está contra toda a população que acaba, às vezes, referendando esse tipo de conduta. É muito comum essa situação de até, às vezes, associarem o próprio nome da defensoria, ou então de associarem defensor a determinada pessoa que tenha cometido algum crime, ou esteja sendo acusado de ter cometido algum crime, e por conta desse tipo de atuação. Infelizmente, nesses últimos anos, mais ainda, nos últimos 4 anos, né, fomentou-se muito esse sentimento desse ultrapunitivismo, e o Amapá não seria diferente. E com isso, né, quem vai ter esse objetivo de atuação, por exemplo, em demandas criminais, tem que ter esse sentimento muito bem claro, assim, de que você vai enfrentar realmente uma rejeição muito grande. Mas é uma rejeição necessária e é uma atuação mais do que necessária. Durante a pandemia, e isso até é uma situação que eu já vou adiantar aqui, que eu acho que é um ponto a ser estudado, seja pela possibilidade de eventualmente ser tratado isso dentro de uma questão subjetiva, de uma prova subjetiva, ou até mesmo ser abordado dentro de um contexto de prova oral. É a questão da recomendação 62 do CNJ, que surgiu exatamente dentro do contexto de pandemia. A recomendação 62 foi exatamente com o fechamento dos fóruns, né, dos atos presenciais, incluindo aí a audiência de custódia, e ela teve uma alteração substancial no rito das audiências de custódia. E aí, por exemplo, uma das alterações que havia, onde não era possível fazer a custódia presencial, você tinha que fazer uma custódia por escrito. Agora, até onde uma custódia por escrito, num papel, você está alcançando o objetivo da audiência de custódia. E aí o CNJ, para mitigar essa falta de contato entre o juiz e a pessoa presa, criou diversos temas, diversos requisitos que, obviamente, não foram seguidos à risca e na integralidade pelos tribunais Brasil afora. Tanto é que o próprio CNJ foi acionado por várias defensorias, Defensoria do Ceará, Defensoria de Minas Gerais, Defensoria do Piauí, em cima dessas situações. Como, por exemplo, todo auto de prisão em flagrante, ele tinha que vir com um auto de registro fotográfico de corpo inteiro e de rosto da pessoa. Quem atuou aqui teve a oportunidade de ver como eram os autos de prisão em flagrante, com fotografias em preto e branco, parecia que era xerox da xerox da xerox. Então, assim, isso você não fazia nem nada. E foi um objeto que foi muito criticado, inclusive, né, inclusive como nulidade, como causa de nulidade dos autos de prisão em flagrante. Por isso que eu estou sugerindo essa questão aqui para analisar. Por quê? Porque houve uma alteração substancial no rito da custódia e pode ser, inclusive, objeto de questionamento crítico do candidato, né, sobre a validade e sobre o atingimento do objetivo da audiência de custódia, se ele mitigava, portanto, essa falta de contato físico, presencial, entre o preso e o juiz, de modo que aí ele poderia, né, se o juiz se estava se alcançando o que a resolução 213 efetivamente previu, né? Na época, a resolução 213 e mais tarde com a alteração lá do pacote anticrime, que passou a efetivamente incluir, né, audiência de custódia, né, dentro do Código de Processo Penal. Alice, uma dúvida. Pode falar. Essas questões, elas foram, elas terminaram ou continua protraindo no tempo a violação do direito humano previsto nas convenções internacionais da pessoa presa, retida ou detida de ser apresentada pessoalmente ao juiz, né? Continua? Bom, não, assim, por exemplo, aqui hoje
Em 2022 foi quando nós voltamos até a audiência de custódia presencial. Em 2021 elas estavam por videoconferência. Vale até fazer aqui uma situação que até novembro de 2020 você não podia fazer custódia por videoconferência. Tinha uma proibição expressa na resolução 1329 do CNJ, no artigo 19. E aí o ministro Fux foi lá e fez uma alteração permitindo que se fizesse custódia por videoconferência. Os demais conselheiros incluíram vários requisitos. Tá, você pode fazer por videoconferência, desde que tenha a câmera 360 graus na sala, tenha a câmera dentro e fora da sala, para ver se ele não está sendo coagido por dentro ou por fora. Tenha sido submetido ao exame de corpo de delito antes de entrar na sala de custódia e vários outros quesitos, que infelizmente os tribunais não estão cumprindo. Então, na prática, eles estão fazendo a videoconferência, mas sem cumprir esses requisitos extras. Aí argumentando falta de equipamento, né? falta de... Exato. Hoje, por exemplo, aqui na capital, elas estão sendo presenciais. Mas as da comarca contígua, por vídeo. O preso é apresentado no fórum da outra comarca e de lá ele é apresentado por vídeo para fazer na sala em que nós estamos lá na capital. Nos interiores, está sendo por vídeo também. Então, ou seja, ela está um sistema modelo híbrido. Não, é uma questão muito quente e que articula aí os direitos humanos com o direito da pessoa privada de liberdade e com o papel da Defensoria Pública. Eu estou lembrando aqui de um caso muito importante para compartilhar com nossos alunos e alunas, que é o caso que a Renata Tavares trabalhou na tese dela de mestrado na Universidade de Buenos Aires, que é sobre o direito à defesa diligente e eficaz. E ela trabalha muito com o caso do Juano Torres, que é um caso em que o Estado foi condenado pela Corte Interamericana por ter prestado uma defesa pela Defensoria Pública que não foi de qualidade. Então, se criam os estándares da defesa diligente e eficaz. Tem até para quem quiser, taques um resuminho que eu fiz, um carrossel diretamente. Por que é importante falar desse caso? Porque a partir desde o primeiro momento que a pessoa é apontada como autora de um crime, ela já tem direito a uma defesa diligente e eficaz. Imagine que você, defensor público, está nessa comarca contígua. Como você vai argumentar contra a audiência de custódia por videoconferência? Se você não argumentar, você está deixando de produzir uma defesa diligente e eficaz. E você vai argumentar com base não só no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como também na Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja interpretação do próprio sistema interamericano é no sentido de que ou essa apresentação da pessoa presa, retida ou detida a uma autoridade com competência judicial, ela é física, é presencial, ou ela não vale. Porque não tem como o juiz aferir se foram respeitados todos os direitos previstos nos documentos internacionais sem esse contato, sem mediação. Porque, veja, eu tô aqui conversando com vocês. Vocês estão olhando para mim daí para cá. Vocês não estão vendo que tem um filho aqui jogando Minecraft, a outra ali vendo o YouTube. Porque tem outras coisas acontecendo nesse quarto, além da gente conversar aqui. Mesma coisa acontece com o juiz. Que você pode posicionar a câmera de uma forma e ter alguém ali, ó. Não fala não, que senão você apanha. Isso é totalmente possível. Então, foge ao escopo, né? E as audiências de custódia têm uma história muito imbricada com a atuação da ANADEP no Brasil, né? Do CONDEG. Eu sei que começa lá com Carlos Weiss, lá há muito tempo, 1900 fumacinha. Mas, assim, é uma coisa precisa trazer, é um tema que já foi quentíssimo, já caiu em prova até dizer chega, e que do Amapá, por conta desse desenho, parece que está reatualizando, porque hoje a gente tem uma diferença entre a promessa legal e a concretude dentro do território. E aí não tem como isso não ser importante, né? Você falou tudo.
E vale dizer assim, até, Patrícia, que, por exemplo, eu na época até questionei muito essa questão, inclusive até na data da audiência de custódia ser por escrito, porque eu exatamente suscitando em cima dessas situações. Tipo, o direito é de presença. Não é um direito que você pode flexibilizar, é um direito de presença. É uma garantia de presença. Que ela tinha a previsão na resolução do CNJ, ela tinha a previsão no PIDCP, ela tinha a resolução na CADH. E aí, exatamente isso. Só que o argumento sempre é, mas o CNJ permitiu. O CNJ emitiu aquela recomendação 62 e depois o próprio CNJ deixou bem claro qual era a intenção quando ele fez a atualização de um artigo que era expresso, era assim, é vedada a realização de custódia por videoconferência. O artigo 19 era a redação do artigo 19 da resolução 329 do CNJ. E aí o ministro Fux depois foi lá e alterou a redação para permitir, e aí só que os conselheiros colocaram desde que. O Estado... E aí só que desde que. A questão é que não pode. E aí... O Estado brasileiro pode sentar no banco dos réus por ato judicial. O controle de convencionalidade está aí. E é esse o papel da Defensoria, de não admitir que isso aconteça. Mas é um trabalho hercúleo, né? A gente não pode desistir, porque é muito mais simples a gente... mas o CNJ determinou, a gente tem que se conformar. Daí... Sim, exatamente. Até... é por isso que a gente pediu. Você acorda defensor tomando pancada e você vai dormir tomando pancada, porque claramente você não é o cara que vai ser convidado para almoçar na casa do outro. Não. E assim, e até uma outra situação também que eu acho muito, muito, muito relevante de ser lembrado por todo mundo, porque assim, a gente quando estuda para concurso, a gente estuda a resolução 213, que é a que trata de audiência de custódia. Ok, você estuda isso e tudo mais. Só que a gente costuma esquecer que a resolução 213, ela tem dois protocolos, que é o protocolo primeiro e o protocolo segundo. Especificamente o protocolo segundo, ele trata única e exclusivamente da matéria de tortura. E ela é um espelho do protocolo de Istambul, né? E ela também é elaborada em cima de obras, né, de uma doutrina relacionada específica com observação e identificação de atos de tortura. É muito importante quando você vai no item 1 dela, que ela fala assim, constitui indícios de tortura. E ela traz um rol extenso, que é um rol, inclusive, exemplificativo de tortura, do que tortura. E ela, em seguida, no item 2, ela fala, quando identificar esses indícios, como que se tem que se proceder? Ela é basicamente um manual de instruções. E sempre é uma coisa que me causa assim, uma estranheza muito grande quando você vai conversar com magistrados, com promotores, outras coisas. Você percebe que eles não conhecem, eles nem sabem que esse protocolo existe. E aí, então, quando você começa a ver alguns indícios, algumas coisas que podem parecer para alguns bobagem, como, por exemplo, você falou, você não sabe se a pessoa está com o policial que prendeu ela do lado ali dela na sala. Você não sabe se a pessoa que está ali sendo atendida na custódia, quando ela foi apresentada para fazer exame médico, ela foi apresentada junto com o policial que fez a prisão dela, que é muito comum, principalmente em cidade interior, que o contingente é menor, o médico é só um, e aí você vai vendo, normalmente, a mesma pessoa que aprendeu é a mesma pessoa que levou ela presa para fazer o exame. Então, todas as situações que você tem que prestar atenção, que você vai analisar, que às vezes escapam, ou às vezes até desconhecimento dessa parte da norma. Exatamente. Então, assim, essa também é outra situação. Outro ponto que eu sempre sugiro para que se verifique. E também outra coisa que eu sugiro muito, até para fim de prova, tanto para prova subjetiva quanto para prova oral, é a verificação, por exemplo, com as resoluções do CNJ que tratam de pessoa em drogadição e de pessoas de população em situação de rua. Em especial quanto à questão de medidas cautelares. Por quê? É uma realidade Brasil afora, e eu falo isso porque eu participo de grupos nacionais em que a gente discute bastante sobre isso. Agora, no final de agosto, eu estive lá na reunião da comissão temática do FONDES, também sobre direitos humanos, e uma situação que vem sendo muito abordada, assim, é uma unanimidade nos estados, como até a Julia falou, parece às vezes um desconhecimento da própria magistratura
quando vai analisar certas situações, verificar as peculiaridades, as particularidades da população em situação de rua. Por exemplo, fixando medidas que são absolutamente incompatíveis com a questão da situação de rua, como, por exemplo, você colocar a pessoa em situação de rua com recolhimento domiciliar, Ou então pedir a certo horário noturno. residência, né, Alexandre? Desculpa. Coloca. Ou então Qual é? Pedir o quê? pedir residência, né? Tem casos de população em situação de rua que a pessoa às vezes fala que ganha, sei lá, R$ 200 no mês e o magistrado coloca fiança de 2 salários mínimos. Não, olha, você tá solto, mas você só sai se pagar 2 salários mínimos a título de fiança. Acontece. Aí a gente tem que ir para os HCs até chegar no CNJ às vezes, no STJ, perdão, e para conseguir reverter. Então você imagina o dispêndio de trabalho que a gente tem para uma situação assim, que não precisaria, em tese. E outra situação que é muito comum, porque infelizmente é uma coisa que veio para ficar, é a questão do monitoramento eletrônico. Distribui-se tornozeleira eletrônica para todo mundo, como se ela fosse a solução. A gente esquece que o 319 ele é um rol e elas têm gradação, e a gente parte logo do zero para mais grave. E aí até a pessoa em situação de rua se coloca monitoramento eletrônico, mas aí fica sempre aquela pergunta. Mas essa pessoa está em situação de rua, ela vai ficar onde a tornozeleira? Ela carrega onde essa tornozeleira? Porque se ela deixar de descarregar, configura como falta grave na execução penal ou configura como violação da cautelar quando é de prisão de liberdade provisória. Então, assim, é uma cautelar para já com o objetivo de ser descumprida? Fica assim, fica uma pergunta no ar. Mas, Claro, essa é uma situação. Assim, a gente... Alexandre, eu vou pedir para a gente fechar um pouquinho só para escutar a Mariana. Não, sem problema. Não, na verdade, eu já estava encerrando aqui agora mesmo. Então, assim, são essas temáticas assim, que eu sugiro que o pessoal dê uma olhada, que dê uma observada, principalmente isso. População em situação de rua, pessoas em situação de drogadição, e também a observação tanto da recomendação a recomendação 62 do CNJ, né, e custódias em ambiente em situação da pandemia. Muito obrigado, Patrícia, de verdade, pela oportunidade de estar aqui. E agora, Mariana, tá contigo a bola agora. Obrigada. Só para uma coisa que eu acho que é bacana também, eu vou ver até se eu coloco o relatório no grupo lá do Telegram, que é aberto. Quem quiser entrar, tem um link na bio do meu Instagram, que é sobre segurança cidadã. Então, esse tema que você traz dessa violência, dessa alta letalidade policial, desse modo operante da polícia brasileira, né? Não é só a polícia do Amapá, nem só do Rio de Janeiro, nem só de São Paulo, é a polícia do Brasil, que é toda focada nesse racismo, nesse classismo estrutural, né? De pessoas que são construídas para serem menos pessoas, né? Então, a pessoa veste a farda, é como se ela estivesse perdendo a alma, porque ela vai sendo produzida subjetivamente numa lógica do inimigo, né? E não do adversário, né? Daquele outro, o matável, dentro dessa lógica de vida. A Comissão Interamericana produziu um relatório sensacional, eles são reproduzidos no caso da Favela Nova Brasília, que é sobre esse conceito da segurança cidadã. Que o que é o direito à segurança da coletividade? Sem uma força repressiva do Estado que respeite os direitos humanos dos cidadãos. Porque senão, sob a parada de proteção, está violando, né? E aí, Mariana, passo a palavra para você. E antes eu queria dizer que assim está sendo uma honra, um prazer, estou super animada. E eu vou deixar aqui no nosso, como é que chama? Fixado aqui na conversa, um cupom de desconto de 30% que vale até amanhã, 23h59 e 59 segundos. Porque é de 24 horas para o meu curso completo. Mariana, você é da execução, lugar que eu tenho assim, uma afeição especial, porque eu fui titular aqui do NUSPEM por quase 10 anos e a minha tese tem a ver com a experiência que eu colhi por lá, com medida de segurança.
Então, assim, a palavra é sua. Muito, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Toca fogo na porra. Responsabilidade de falar com você aqui sobre execução penal. Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada, Júlia, por ter lembrado de mim e me convidado também. Prazer estar aqui também com o Alexandre. Eu atuo no núcleo de execução penal há mais ou menos um ano, aqui em Macapá, na capital. E aí eu separei algumas coisas que eu acho que são relevantes aqui para a comarca de Macapá e que eu acho que podem ser assuntos caíveis, né, em prova. E também para passar um pouquinho o panorama da realidade da Defensoria Pública na atuação na execução penal, para quem tiver interesse, quem quiser saber um pouquinho mais como é que funciona a nossa atuação. A Defensoria, assim, a atuação na execução penal, ela é muito diferente de uma atuação no processo criminal ou num processo de família. É muito mais extrajudicial, pega muito mais a nossa participação física, a nossa estada no presídio, a oitiva dos problemas ali, de cada das pessoas que estão ali dentro. E é muito diferente mesmo do que simplesmente a gente receber uma intimação no processo ou ouvir um assistido ou uma assistida no atendimento na defensoria, na nossa sede de atendimento. A gente precisa dialogar com muita gente de dentro do sistema prisional e precisa ter uma visão mesmo de cada uma das pessoas que integra ali aquele sistema. Então, acho que é uma atuação muito desafiadora. Aqui no estado do Amapá é muito desafiador, como o Alexandre falou, a gente tem esse índice de letalidade muito grande, então a gente sempre enfrenta esse desafio de estar lidando com uma barreira, né? A defensoria ela acaba enfrentando sempre essa barreira quando a gente vai conversar com qualquer pessoa que está dentro do sistema prisional, integrando policiais penais, integrando forças de segurança. Não estou generalizando, porque não é todo mundo, mas assim, lógico que a gente tem uma política criminal que está mais voltada para a punição, né, para o punitivismo e para o controle de corpos, mais especificamente para o controle de corpos negros, né? Então, é muito desafiador e a Defensoria Pública, atuando enquanto defensora mesmo do regime democrático, ela enfrenta aí diversas questões diárias. Eu acho que é um desafio diário mesmo, porque vai surgindo coisa. Todo dia toda semana é uma bomba que explode, é uma situação aí que a gente precisa articular, precisa dialogar, precisa, enfim, exige muita articulação da defensora ou do defensor público que atua numa vara de execução penal. A gente faz muito, por exemplo, pedidos de providências. Então, se a gente vai a um presídio, faz uma inspeção judicial, aqui a gente tem uma resolução nossa específica que estabelece visitas periódicas a depender de cada membro. Então, tem uma defensora que vai no presídio masculino, uma outra que vai no presídio feminino a cada 3 meses, e aí ela precisa apresentar um relatório dessa inspeção, e aí se for necessário um pedido de providências ou a entrada com uma ação, isso vai ser apresentado. Mas a gente tem a possibilidade de optar por uma tutela coletiva após essa inspeção judicial, a partir do que a gente vai observando aí, né? A gente normalmente usa alguns formulários que são já próprios, que a gente faz perguntas para as pessoas lá do sistema prisional, então normalmente para o diretor, para o coordenador do presídio, e aí vai seguindo aquele formulário, vendo se tem medicamento, vendo qual é o número de pessoas, qual é o número de superlotação, porque existe uma superlotação. O presídio aqui do estado do Amapá, ele tem uma estrutura extremamente precária. É um presídio muito antigo, que foi construído para poucas pessoas e que hoje ele não comporta, né? Ele abriga cerca de 2.500 pessoas, mas que no começo tinha muito menos do que isso. Então, a gente tem uma superlotação muito grande. E estrutura bem deficitária mesmo, assim. Então, trazendo aí um caso prático, essa semana a gente se deparou com um pavilhão inteiro que estava sem água.
Há 3 dias o pessoal estava sem água porque a bomba era uma bomba apenas que abastecia o pavilhão inteiro e o pavilhão estava sem água. Eles não estavam conseguindo ter Inclusive, bebê. acesso. Aliás, não, estavam com água para beber e estavam com um pouco de água para fazer o asseio pessoal, mas não estavam com água corrente Correndo. mesmo. Gente, imagina. Precisava do abastecimento. Pois é, e aí a gente teve que correr atrás de ver por quê. Primeiro, qual era o motivo da falta d'água, que a gente primeiro não sabia o que era e ninguém estava sabendo. Após descobrir o motivo, correr atrás de ver como é que a gente ia resolver junto com a direção do presídio, né? Enfim, é articulação, é muito mesmo um trabalho de buscar resolver os problemas ali pontuais que vão surgindo dia a dia, porque é uma mini cidade. A gente fala muito isso aqui porque o presídio aqui, que é o IAPEN, né, que a gente chama, daqui de Macapá, ele é uma mini cidade porque ele é praticamente do tamanho de uma cidade do interior. E lá dentro ele vai comportar situações de necessidade de reconhecimento de paternidade, de várias pessoas que não têm como sair para reconhecer um filho. E aí, principalmente durante a pandemia, que estava todo mundo muito recluso, a diminuição das escoltas foi imensa. Situações de casamento, que muita gente também precisa fazer um reconhecimento de união estável, fazer um casamento. São mini situações ali da vida privada que estão dentro do sistema prisional, porque as pessoas estão reclusas ali por sentenças de 20 anos e que vão precisar ser resolvidas ali no meio daquele contexto punitivo, né? Enfim, que não tem nem o que se falar daquilo ali, é um contexto de estado de coisas inconstitucional. Eu acho que é um termo que precisa ser sempre, em qualquer tipo de questão discursiva ou de peça processual, precisa ser ressaltado, porque não dá para normalizar o que acontece no Brasil em nenhuma situação. Assim, eu acredito que nenhum local de punição pode ser visto como normal, como uma forma agradável de se Até resolver. porque, né, Mari, aí já foi interditado, né? O presídio já tiveram alas interditadas, inclusive judicialmente, né? E inclusive familiares procuraram o CIVEL, que era a área que eu atuava, para a gente entrar com ações de indenização, né, em face do Estado por essa precariedade, até dentro do que o STJ Morte. considerou adequado para as condições de encarceramento. Sim. Não, atualmente, assim, celas que comportariam 4 pessoas, a gente tem 15 pessoas dentro de uma cela e que não tem o mínimo mesmo, o mínimo de dignidade para ninguém. E é como o Alexandre falou, a gente às vezes fala uma coisa que para mim é óbvio, mas a gente fala no processo, fala enquanto defensoria pública e tem pouco eco dentro do processo ali para o Poder Judiciário ou para o Ministério Público. Então é um trabalho de formiguinha que precisa ali daquela força da gente. Eu acho que... Posso falar? Pode falar. É porque se dando esse exemplo, né, do trabalho de formiguinha, que tem tudo a ver com essa lógica, né, das fissuras, né? Me lembrei que uma vez eu escutei assim, Plácido de Sá sempre presente. Eu me lembrei que eu vi uma vez de um super defensor de direitos humanos que ele disse assim, olha, o verdadeiro defensor de direitos humanos é aquele que nunca perde a capacidade de se resignar perante uma injustiça. E aí eu acho que se a gente parafrasear isso, o verdadeiro defensor público, a verdadeira defensora pública é aquele que nunca perde a capacidade de repetir várias vezes o óbvio, para ir, quem sabe, produzindo uma fendazinha nessa lógica, né? E esse trabalho da execução que você narrou aqui pra gente faz com que a gente tenha uma dimensão daquilo que o Alexandre acabou de falar, da diferença entre um dativo e a instituição. Porque essa possibilidade dessa atuação interligada entre o individual e o coletivo, essa atuação que é no plano extrajudicial, se não está fazendo, a gente faz uma recomendação, a gente faz um processo coletivo, essa possibilidade só existe porque nós somos um litigante habitual, nós somos uma instituição que tem
o dever de promover o acesso à justiça, mas a gente pode pegar esse acesso à justiça, decantar e perceber que ele tem 3 dimensões. Tem a dimensão judicial, que é tanto individual quanto coletiva. Tem a dimensão extrajudicial, que é essa questão da mediação, né? A mediação, inclusive, interinstitucional de interesses, as composições de diversas ordens, conciliações, né? Enfim. E a parte que muitas vezes a gente tem que olhar mais a fundo, que seria também uma função, estaria também nesse bolo aí do extrajudicial, mas que tem a ver com aquele rol de atribuições da gente relacionado diretamente com a atuação antes do litígio instaurado propriamente dito. Quer dizer, orientação jurídica, educação em direitos, monitoramento de locais de privação de liberdade. A gente não está falando nem só de cadeia, de prisão, a gente está falando de local de cumprimento de medida socioeducativa, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, abrigos de idosos, enfim, colônias de pessoas com hanseníase, porque ainda tem no Brasil. Então, assim, uma pleiade de situações, né? Manicômios de todo tipo. A gente está falando também das audiências públicas que a gente pode participar e que a gente pode convocar. A gente também está falando da atuação em grupos de trabalho, comitês gestores, Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, que o Alexandre tem assento, aquele grupo de trabalho para elaboração do anteprojeto de lei. Então, quando você, Mariana, participa de uma reunião lá na Secretaria, não sei se é esse o nome aqui no Rio, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e a PEN, né? Aqui é o Instituto de Administração Penitenciária. Então, mas tem a Secretaria de Segurança. E a PEN está pendurado na Secretaria de Segurança Pública, então? Estadual, Aí te chamam lá. Olha, a gente está elaborando aqui uma resolução para controlar a visita. Você vai poder entrar com remédio, não vai poder entrar com remédio. Você ajuda a construir a normativa. Você está atuando enquanto defensora pública. E eu assim, acho muito importante você trazer essa sua experiência, porque, infelizmente, ainda é muito comum, veja se eu estou falando besteira para o estado do Amapá, porque aqui eu estou falando também a partir da minha realidade de vários colegas que eu escutei. É muito comum esse tipo de trabalho da conversa, da fiscalização, do diálogo, da construção mediada de soluções, não ser reconhecido como trabalho de defensor. Como se trabalho de defensor fosse só petição protocolada, audiência realizada, recurso interposto. E aí toda a treta que você desenrola fora do judicial é como se não tivesse escrito. Então a gente precisa desenvolver ferramentas institucionais para não só documentar esse trabalho, como critérios para aferir o grau de importância disso, justamente para a gente apresentar, olha, isso aqui é trabalho de defensor. E só a defensoria faz isso. E eu estou falando isso há muitos anos. Inclusive, uma das coisas aí, né, de congresso que eu escrevi sobre isso, pensei sobre isso. Aí agora, imagina se a gente tem essa porra toda documentada, aí a gente já esfrega, olha, que não tem como ter defensoria municipal, da ativa, etc. Por cá, aqui, ó. Como é que vai dar conta dessa atuação articulada como se fosse um polvo, uma cabeça pensante com vários braços? Porque essa sua atuação, que viu o negócio da água, você viu naquele pavilhão. Mas é óbvio que você não ficou naquele pavilhão. Você já fez um ofício, já perguntou como é que está em todos os outros pavilhões para não acontecer a mesma coisa. Porque você está preocupado em promover direitos humanos e não só ficar apagando incêndio. Então, assim, as pessoas não têm essa dimensão. E é importante que nossos novos colegas, companheiros e companheiras de trincheira já entrem com essa dimensão. Já entrem sem o preconceito de que essa é uma atuação importantíssimo na Defensoria Pública. Essa atuação não é o a mais, não é porque a Mariana gosta de inventar história, porque a Alexandre não se sossega, porque a Júlia vive se reunindo com o pessoal do MPF, é porque faz parte da nossa missão institucional que está escrita na Constituição. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter o nome numa placa como violador de direitos humanos, igual aconteceu no caso Ruano Torres lá, que uma das reparações determinadas era que todo dia que o defensor chegasse,
olhasse na sua sede institucional o seu nome lá como violador de direitos humanos, para que nunca mais se repita, para que nunca mais se esqueça. Então, às vezes, eu fico, será que vai ter parede suficiente para a quantidade de nome de juiz, de promotor, de advogado? A gente se pergunta essas coisas. Mas como é importante a gente ir além da petição do processo, ir além da expedição de ofício. Então, o que você está narrando aqui é riquíssimo para a gente crescer, inclusive refletindo sobre o preconceito, que eu chamo de manicômio mental, de que muita gente ainda sofre, porque a gente ainda está agarrado na lógica da comarca. A gente está agarrado ainda na lógica do processo distribuído, da petição protocolada. Não que não seja importantíssimo, é óbvio que é. Mas, além disso, a gente tem uma pleiade de atuações aí, institucionais que precisa vir à luz, né? Tem que largar o terreno da excepcionalidade e passar a ser a regra, a ser institucionalizado, como um dever agir óbvio. E, assim, desculpa o desabafo, mas é uma questão que me atravessa visceralmente. Assim, só até para fazer assim, mais um realce até na função da Mariana e das colegas lá que atuam na execução penal, é que, como você falou, Patrícia, da questão do custo de vulneráveis dentro da atuação criminal, vale lembrar, pela própria previsão da Lei de Execuções Penais, de que a Defensoria ela é prevista legalmente, né, como órgão de execução penal, o que dá um contorno mais diferenciado ainda na atuação da execução penal do que as demais demandas, como, por exemplo, do próprio defensor criminal, puramente. Se tem realmente, assim, se tem um órgão se tem uma atuação da defensoria nesse âmbito criminal e execução que realmente se compatibiliza com custos vulneráveis, claramente é essa atuação da defensoria, né, enquanto órgão de execução, porque, como você falou, vai muito além do processo, vai muito além do assistido per se da defensoria pública. Ele vai realmente uma atuação muito mais ampla. Sem contar também as participações que a defensoria pública ela é órgão nato, né, do Conselho da Comunidade, que ele funciona aqui no Estado, e isso nunca foi negado, essa participação da defensoria como órgão nato. Isso foi também uma grande vitória, assim, considerando a quebra de paradigma que houve, né, com a entrada da primeira turma de defensores. E acho que a Mariana pode falar mais ainda até um pouco disso. Já deixei essa... Assim, eu acho que a gente enfrenta aqui enfrentou, né? Talvez vocês que chegaram antes de mim enfrentaram uma resistência um pouco maior com relação ao entendimento do que é a defensoria pública constitucionalmente garantida, e porque vocês pegaram mesmo essa leva de ter que se afirmar. Eu ainda acho que fui mais privilegiada de já ter aí um caminho que foi percorrido por vocês e vejo aí uma mudança que já tinha sido construída. Na execução penal, eu acho que a Defensoria Pública ela tem um respeito assim muito grande, mas ao mesmo tempo a gente enfrenta muitos desafios. Eu acho que é um equilíbrio aí que ainda falta ser estabelecido. Não é nem tanto nem muito assim, porque a gente tem muitos convites para participar de eventos, a gente é muito assim chamado, a gente sempre que tem esse tipo de coisa, assim, de resolução que vai ser criada, ou de uma portaria que vai sair, a gente é consultado, mas assim, não é sempre também, e também não é todo ofício que a gente encaminha que vai ser respondido. Em contrapartida, o Ministério Público, provavelmente ele é respondido nos seus ofícios, ele é mais considerado se ele fizer uma recomendação. Então, ainda existe uma diferença de tratamento, mas eu sinto ao mesmo tempo que a gente é respeitado, assim, dentro da execução penal, a gente é sempre considerado aqui em certa medida, em alguns momentos, e a gente consegue fazer essa articulação para, de alguma forma, fazer essa redução de danos do que acontece aqui no Estado, que é muito grave. Não tenho o que falar, assim, é muito complicado. E aí, puxando um pouco para esse assunto
das medidas de segurança, né? Para mim é uma das coisas mais absurdas que a gente tem aqui no estado do Amapá, e eu acho que é um tema que pode ser cobrado em prova, por ser uma realidade muito específica do Amapá. A gente não tem residências terapêuticas no Amapá e a gente tem um centro de custódia. Hoje em dia, eu acredito que tem 16 pessoas internadas no Amapá, aqui, né, nesse centro de custódia aqui de Macapá. Desses 16, acredito que 6 têm previsão para ir para uma residência terapêutica, não tem família, não tem contato com a família. Alguns já com a medida de segurança próxima de extinguir ou já extintas, mas que não tem para onde ir e são mantidas sob a custódia do Estado. E a gente já tentou aqui muito, através da Defensoria, não conseguimos, até o momento, não conseguimos resolver essa situação até agora, mas eu acredito que é um tema que pode vir a cair em prova por isso, assim. É uma realidade, assim, que para mim me deixa extremamente, assim, bem desgastante, pessoalmente falando, assim, presenciar isso. É muito complicado, porque as pessoas que hoje estão no centro de custódia, eles já vinham de uma segregação dentro do próprio sistema carcerário, do próprio IAPEN, né? Então, eles estavam isolados num local lá extremamente insalubre, com vazamento de água, sem roupa. As fotos que eu não presenciei essa época, porque depois que eu assumi aqui, eles já estavam no novo local onde eles estão agora. Mas as fotos que eu já recebi desse período, para mim, assim, são extremamente inaceitáveis, assim. E aí houve essa transferência. Hoje em dia eles não dividem espaço, né? As pessoas que estão cumprindo medida de segurança não dividem espaço com as pessoas que estão cumprindo pena no regime fechado, mas ainda estão sem ter nenhuma previsão de desinternação contínua, né? Não existe. A gente não tem uma previsão de uma desinternação. E a gente tem com muita frequência, principalmente com relação aos juízes do interior do estado, muitas sentenças de absolvição imprópria, que acabam determinando essa internação aqui em Macapá. E aí acontece da pessoa perder o vínculo com a família. Muitas vezes são sentenças por furto de uma bicicleta, sentenças por situações que, se a pessoa fosse condenada no processo, ela talvez teria até uma pena melhor do que se ela fosse levada para uma medida de segurança. E aí termina institucionalizada na capital, distante da sua família. O vínculo se quebra e não se restabelece, porque a gente tem aqui, né, às vezes é um interior do estado muito longe, estradas difíceis, a família para mesmo de visitar, né, já era um vínculo ali difícil de lidar mesmo, porque envolve um problema psiquiátrico, enfim, são situações que deveriam estar dentro do Sistema Único de Saúde e não dentro do penal. Então, assim, para mim é devastador. Para mim é uma das coisas mais difíceis da atuação da execução penal hoje, aqui do Estado. E eu acredito que ter uma postura crítica com relação a isso numa prova de segunda fase ou numa prova oral pode ser bem importante, assim, de se trazer, assim, estudar um pouco sobre isso, sobre a lei antimanicomial, né, sobre o movimento antimanicomial e, enfim, saber um pouco sobre os detalhes da lei. Eu acho que seria irrelevante. E eu acho que é isso. Assim, eu separei também para falar um pouco sobre... tem um artigo, um livro, só vou fazer a menção aqui, só para ficar gravado, quem quiser. O livro que o Patrick Caciedo lançou agora, que é Restos da Pandemia, Punição, Controle e Direitos. Eu acho interessante também a leitura, assim, para quem quiser já ir aí pescando algumas coisas, porque eu acho que a execução penal vem muito forte para as próximas provas, assim. Ele até menciona nesse livro que ele lançou, tem um artigo falando especificamente sobre como a criminologia e a execução penal, elas foram deixadas de lado por muito tempo na lógica, né, do ensino jurídico. E aí eu acho que é uma coisa que puxa para a gente se ligar um pouco nessa questão da execução penal. Eu acho que vem forte nas próximas provas. E acho que é isso.
Eu posso só para fazer aqui só mais um adendo ainda dentro dessa situação até que a Mariana colocou agora, que é o seguinte, assim, só para contextualizar, a estrutura penitenciária aqui no Amapá, ela funciona da seguinte forma: tem o IAPEN, que é esse presídio maior, que ele contempla o presídio de presos fechados masculino, um presídio feminino, um presídio de presos provisórios e um prédio anexo, que seria de presos semiaberto. Essa é a estrutura dele na capital. Além disso, ele tem uma estrutura que é o centro de custódia. O centro de custódia fica no bairro Novo Horizonte, que é esse de medida de segurança, e um centro de custódia do Zerão, que é uma prisão especial para presos provisórios, como se pessoa de segurança pública, para não fazer a mistura com preso provisório, vamos dizer assim, normal. E a única outra comarca do estado todo que tem uma estrutura penitenciária é a comarca do Oiapoque, que ela tem um centro de custódia de presos provisórios. Só que, assim, o critério para você ser mantido lá é meio confuso, porque você tem presos provisórios do Oiapoque que estão presos em Macapá, na capital, que tem uma distância gigantesca, né? Não tem um critério que é assim, não, se o preso é de processo do Oiapoque, ele vai ficar lá no do Oiapoque. Não tem esse critério. É pela administração interna deles, eles mandam para Macapá ou devolvem para o Oiapoque, fica entre eles lá. E isso gera um problema porque nenhuma outra comarca do estado tem qualquer instituto penitenciário, seja para semiaberto, qualquer outra estrutura. Tanto é que os presos de regime semiaberto e fechado são todos geridos pela execução penal da capital. Por quê? Porque a pena deles, a execução penal deles é cumprida na capital. Ela só é gerida pela própria comarca quando ele está no regime aberto. Que aí é a própria comarca que vai gerir lá entre elas. Mas semiaberto e fechado é gerido exclusivamente pela capital. Porque nenhuma outra comarca tem alguma estrutura penitenciária para gerir, por exemplo, o semiaberto. Isso, inclusive, foi uma questão que, em 2019, já, até no próprio tribunal, houve uma discussão sobre isso, que também gerava essa ruptura, né, do vínculo familiar. Porque você imagina, por exemplo, um preso de regime semiaberto. Aí ele vai ganhar o direito à saída temporária. Tá, mas ele vai sair para que endereço? Os 7 dias dele, ele vai passar onde? Em que família? Muitas vezes ele tem regra de não poder se ausentar da capital. E aí, como é que a família dele tem que vir para cá? Como é que ficam as visitas familiares? E as que moram em comarcas mais distantes? Né? Tudo isso gera um empecilho que, querendo ou não, assim como a questão da medida de segurança, também vai gerando esse esfacelamento do vínculo familiar, principalmente no caso dos presídios femininos, que é exatamente onde tem, por levantamento de dados, onde tem o maior abandono familiar são nos presídios femininos. Ou seja, a família vai abandonando aquela pessoa. Quando que no presídio masculino muitas vezes tem a mãe, a esposa, a companheira, muitas vezes no presídio feminino vai tendo esse abandono paulatino. Né? E isso também é uma situação que agrava essa situação por conta de desconsiderar a particularidade e a própria extensão vertical, né, verticalizada em relação a longitudinal, no caso, do Estado, das comarcas. Então, você, teoricamente, agremia todas as pessoas dentro só da capital, desconsiderando esse vínculo familiar que elas têm, né, e essa possibilidade, e essa necessidade, inclusive, né, de reafirmação desses laços familiares, né, enquanto parte do cumprimento da pena daquela pessoa. E aí termina sendo a pena pela pena. Assim, eu quero falar duas coisas, rapidinho, desculpa. Eu sei que a gente já está chegando no nosso teto, mas porque essa chuva de ideias acabou de me dar uma questão de prova que eu acho super caível. Que é o seguinte, semana passada, a gente está falando muito de resolução do CNJ, a gente não contou a estratégia por detrás das resoluções do CNJ, né? É porque o Conselho Nacional de Justiça estabelece uma série de resoluções, de orientações vinculantes para os juízes. E tem lei, inclusive, que fala da importância dos juízes cumprirem essas recomendações, sob pena, inclusive, de responderem a processo disciplinar.
Então, quando a gente está falando só de Lei 10.216, que produz efeitos jurídicos penais, revogando dispositivos do Código Penal, é uma interpretação que o juiz pode acolher, não acolher. Agora, se tem uma resolução criando política judicial para a população em situação de rua para o tribunal e ele deixa de colocar em liberdade uma pessoa porque ela é pop rua, exigindo, por exemplo, um comprovante de residência, ele está descumprindo a resolução do CNJ. Ele pode receber processo disciplinar e pode ser punido pela corregedoria. Muda de figura. Daí a importância estratégica dessa fissura da gente ir onde o cu arrocha. Desculpa a expressão grosseira, mas é porque já... E aí começa a camada de verniz fina, vai arreganhando. Mas, enfim, vamos falar de resolução, porque é importante. É importante para uma prova da defensoria a gente estudar a resolução do CNJ. Primeiro porque a gente, de vez em quando, é chamado para adaptar com essas resoluções. E segundo, porque utilizar a fundamentação jurídica com base em resolução é um negócio assim, que causa um efeito maravilhoso. Maravilhoso. Possibilidade de êxito cresce, que é um espetáculo. Então, vamos lá. Semana passada, saiu uma resolução que eu peguei aqui, quando você estava falando, 474 de 2022. Muito importante. Eu vou até anotar, porque eu vou botar lá no grupo também a resolução. Que o tem que ser regime aberto ou semiaberto. Tem que... Então, o que estão dizendo? A pessoa tem que ir para a capital, perder os laços. Ela vai ser intimada no endereço onde ela mora. A possibilidade dela buscar a defensoria e, institucionalmente, estrategicamente, a gente montar aí uma litigância para que a pessoa não, vai ter violado dela a assistência familiar. Ela mora, não sei lá onde. Como que ela vai vir para Macapá cumprir pena? Então, excelência, eu peço prisão domiciliar para ela cumprir o semiaberto dessa forma alternativa com base na resolução 424 CNJ. É possível, ou gente. semiaberto harmonizado. É um agravo em execução, né? Execucional, um harmonizado, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma super questão de prova, hein, gente? Porque tá fresco, um negócio novo e que tem toda uma argumentação que independe, inclusive, da resolução, mas que a resolução reforça. Outra coisa que eu queria falar também sobre a questão de quem os defendidos e as nossas defendidas que estão nos porões do sistema de justiça criminal, que são essas pessoas selecionadas simultaneamente pelo estigma da loucura e pelo aparato repressivo estatal, né? Então, crime e loucura estão ali amarrados. São essas pessoas com transtornos mentais cumprindo medida de segurança de forma absolutamente contrária à Política Nacional de Saúde Mental e em situação de tortura institucional. Já tem um montão de relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura dando conta disso. O Subcomitê da Tortura já veio mais de uma vez no Brasil e visitou o manicômio judiciário HCTP dizendo que isso é situação de tortura institucional. Assim, não estou falando nenhuma novidade. A novidade que eu queria compartilhar, que saiu ontem, uma informação, né, uma notícia institucional do CNJ dando conta de um grupo de trabalho que eu integrei, junto com outras pessoas incríveis, Haroldo Caetano, Kenarick, enfim, um montão de gente que pesquisa e estuda, né? Lúcio Costa, que foi do Mecanismo Perito, um monte de gente que estuda, que pesquisa o tema das medidas de segurança, da loucura e do direito, enfim. E a gente tinha missão, a gente foi nomeado no marco do segmento do primeira condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana, que é o caso da Damião Chimenez Lopes, que é a primeira pessoa, né, o primeiro caso, e é o primeiro caso do sistema que fala de pessoas com transtornos mentais que foi morta numa clínica psiquiátrica. E aí a gente teve a chance de, nessa lógica de segmento, pensar de que modo a gente vai produzir uma política judicial que dê conta não só da redução de danos para desinternar quem já está dentro do manicômio judiciário, como para evitar que as pessoas entrem no manicômio judiciário.
Então a gente fez um trabalho assim incrível, muitas e muitas semanas, vários meses, uma vez por semana, e reuniões extras, lá, 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 lá. E foi um dos trabalhos mais incríveis que eu participei, porque realmente foi muito coletivo, todo mundo dava pitaco e construía, as pessoas faziam dever de casa, e eram vários grupos, e saiu publicado um relatório de atividades e a minuta da resolução que está sendo encaminhada para o pleno do CNJ, e a gente torce para ter o mínimo de mudanças possível, mas a promessa dessa resolução é realmente dar o passo a passo. E dentre os relatórios, o que foi feito pelo CNJ, se contratou uma consultoria autônoma para documentar todas as experiências nacionais sobre o tema. Então, é o PAI-PJ de Minas, o PAI-LI de Goiás, o programa do Piauí, o Pará está com um programa para açaí, a experiência aqui do Rio, do EMPAP. Então, assim, são várias experiências. Tudo que já foi feito foi reunido e também vai ser publicado um documento dando conta disso. Porque a gente não tem que inventar a roda, percebe? A gente tem que pegar aquilo que está dando certo e tentar aplicar. Então, concretamente aí, a gente já tem enunciado do STJ falando que ninguém pode ficar privado de liberdade por medida de segurança mais tempo que o máximo combinado e abstrato é a lei. Um cara que tentou furtar, ele, se fosse pegar a pena máxima, ele pegar 4 anos menos a mínima redução da tentativa, que é 1/3, ele ia pegar 2 anos e 8 meses. Ele nunca ia ficar 6 anos. Ou 10, como muita gente fica. O sujeito tá em situação de rua. Aí ele foi se masturbar, mas estava na rua, é preso por ato obsceno. E aí fica 20 anos nessa situação. Então, assim, a gente tem esse instrumento. Com esse instrumento, dependendo do momento em que ele cumpriu esse limite máximo, tem que ver se tinha algum decreto de indulto que já o atingia. Aí pede extinção da punibilidade ao alvará de soltura. Aí, se não soltar, dá ruim. Outra coisa que é importante pra caramba, que super deu certo aqui no Rio, tá? Porque a gente começou criando caos por aí. Para quem já tinha cumprido o máximo da pena combinada e abstrata ao delito. O segundo caos que a gente criou foi mapear os territórios de origem. Então, tem muita gente que não é de Macapá, é de outros municípios. Qual é o município de origem? Aí oficia o município de origem para ir lá fazer visita domiciliar na cadeia. Combina, óbvio, né, com o diretor, para ninguém dar com a cara na porta. Não veio, não deu resposta, não funcionou, abre um processo administrativo na VEP, pede uma audiência, justamente pedindo para o juiz requisitar sob pena de prender, de fazer aquelas coisas todas, o projeto terapêutico desinstitucionalizador daquela pessoa. Ah, tem que ir para uma RT, então cadê o município? Cadê a solução que você vai dar para essa pessoa? O que não pode a pessoa ficar presa, porque senão é HC, porque é o juiz a autoridade coatora, para fim, inclusive, de ser notificado e solicitado uma fiscalização do mecanismo de prevenção e combate à tortura do Amapá. Isso ser um ponto, por exemplo, tudo começou quando o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura me chamou e outras pessoas para apresentar o tema da saúde e da prisão numa audiência pública. Aí a gente colocou o bode para fazer cocô no meio da sala. Isso é tortura. Tortura institucional, deu um merderê do caramba. Mas porque pelo menos o problema apareceu. Teve uns casinhos bem dramáticos para contar para a galera, né? Para ter um ibope, que nada como um caos para chocar. E o caos era de uma mulher grávida, com 40 semanas, que era transtorno bipolar. Aí ela parou de tomar os remédios por conta da gravidez e veio caminhando da Costa Verde, né? Tipo assim, aquela área lá, Paraty, Angra, até Copacabana. Tava super fora da caixinha. Aí viu uma criança bebendo cachaça na praia, começa a fazer escândalo. Imagina, a pessoa doidaraça, os hormônios tudo louco e sem tomar remedinho. Aí começou a dar esporro na criança, que ficou pé da vida com ela. Aí quando teve aquela confusão, que Copacabana é um lugar chique, não pode ter confusão. Aí veio a guarda municipal, o que tá havendo? Aí o garoto esperto, ela que tá me dando essa bebida, não sei o quê. Aí ela mandou o guarda municipal tomar em tudo que é lugar. Aí ela vai presa, porque estava oferecendo bebida à criança. Chega na audiência de custódia, ela manda o juiz da audiência de custódia tomar no cu. Imagina a situação. Aí fica presa. Desacato, resistência. Tudo, botaram tudo na... Tudo que aí, podia. Fome naquele dia. Aí eu tô ouvindo uma gritaria diferente.
Porque a gente vai acostumando o ouvido com a gritaria de cadeia. Aí eu vou lá ver o que que era. O que que é essa? Deixa eu ver, cadê? Quem é que tá gritando? Aí a mulher, eu falei, deixa eu falar com ela. Barrigão, assim. Aí ela também me mandou para todos os lugares. Aí eu falei, bom, então não tá dando para conversar, vou pedir ajuda a quem estudou para isso. Aí liguei, falei, poxa, pro psicólogo, aí eu preciso de um relatório, não sei o que. Aí no dia seguinte ela já estava melhor, porque deram um sossega-leão nela, presumiram que ela era uma profissional do sexo, presumiram que ela era uma pessoa que fazia uso abusivo de álcool e outras drogas, porque ela estava super suja, ela veio andando, assim, de carro você leva 2 horas e meia para fazer o percurso, mas ela vinha andando grávida, ela ficou dias nessa situação. Aí, quando finalmente ele consegue pegar nome, telefone, não sei o que lá, e descobre que a família já tinha dado notícia de desaparecimento. Ela era casada. Ela tinha emprego. Aí, esse é um caso, mas tudo porque ninguém traduziu aquele monte de vai tomar não sei aonde como um pedido de ajuda. Ninguém do sistema. Foi assim que a gente conseguiu enfiar assistente social, psicólogo, para fazer escuta ativa e se precisar encaminhar para RAPS. Isso eu tô contando, essa história é velha, tá, gente? Estou contando a história de 2014, 2015, por aí. Mas é uma história importante porque foi o começo de tudo. Foi a partir disso que se sensibilizou, né, o sistema de justiça, o Ministério Público, assim, todos os órgãos do sistema de justiça para olharem a partir de um outro lugar. Nem tudo é só o que parece ser, né? Então, nada é simples, Mariana, mas eu estou absolutamente à disposição, tá? Para a gente Eu construir queria, aqui. só a última, aproveitando o gancho, muito do que Alexandre falou, do que Mari falou, do que você apresentou, sobre as garantias de não repetição, inclusive como uma medida acumulável para efeito de uma ação de indenização contra o Estado. Porque eu mesma, quando estava no cível, me deparei com ações nesse sentido, que inclusive nós propusemos, né, de pessoas que, após uma revisão criminal, foi verificado num exame datiloscópico que, na verdade, uma pessoa que foi reconhecida pessoalmente, por reconhecimento pessoal e fotográfico, muito provavelmente. Então, você entra um combo de julgados muito recentes do STJ, dos tribunais superiores, que esse rapaz ele foi condenado criminalmente, né, chegou a iniciar um processo de execução penal e nós propusemos uma ação indenizatória em face do Estado com pedido de garantias de não repetição. Inclusive que esses procedimentos de reconhecimento pessoal em delegacias, eles pudessem, de alguma forma, ser acompanhados pelas instituições como a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, via gravação. Então, foram medidas de não repetição para que, como você bem falou, e Mariana também falou, que os dados que fossem produzidos pela Defensoria e que tudo que a gente estava apurando ali naquele caso individual era um caso muito emblemático para fins de determinar que aquele caso poderia servir como meio de corrigir novas eventuais, né, que pudessem acontecer. Porque, na minha compreensão, e que nós expusemos nessa ação cível, a Defensoria Pública ela pode e deve agir como promotora de correção, né, das políticas públicas mal feitas ou eventuais danos que o Estado vier a propor, e para evitar que isso ocorra, essas garantias de não repetição podem e devem ser cumuláveis nesses casos. E nesse caso específico que propôs lá, o processo penal dele, né, o processo que correu, né, o processo criminal, ele estava recheado de momentos em que ele reafirmava a qualidade dele de pessoa inocente. Né? Ele pedia que fosse feito um exame datiloscópico, é citado nas peças do Ministério Público, é citado pelo oficial de justiça que certifica no processo. Então, era um caso muito bem documentado, inclusive perante o próprio Poder Judiciário, para demonstrar o erro judiciário. Né? Óbvio que o objetivo não era, de forma alguma, chamar o juiz ao feito para responsabilização pessoal, mas o sentido era que demonstrar que o Estado falhou, como Estado acusação, como Estado juiz e também como Estado policial.
e demonstrar que essas garantias de repetição eram essenciais para garantir que novos problemas, evitar que novos problemas acontecessem. Ele até chegou a ser referenciado no processo de execução penal dele para uma comunidade terapêutica, porque disse que ele estava uma pessoa perturbada e tudo mais. E aí entra, né, essa nova decisão que teve a DPE, a DPU, mas ainda nos casos de atos infracionais, para que não se utilize esse dinheiro público para essas comunidades terapêuticas, que eu via muito nos processos em Macapá, né? Os juízes recomendando até referenciamento, expedindo ofícios, decisões, para que fossem enviados para comunidades terapêuticas X ou Y. Então, o que é importante, penso eu, na região norte, né, e para quem está vendo essa live, que for fazer a prova nesse final de semana, que fique atento também para fazer essa conexão dentro dos direitos humanos, porque vão ter questões também, né, nas peças cíveis também, né, dentro da peça cível, porque certamente, muito provavelmente, vão acontecer essas conexões de ações indenizatórias pelo perfil também que o examinador, que eu acredito que vai ser o mesmo, né, o César Leonardo, vem apresentando de utilizar litigâncias estratégicas combinadas com ações indenizatórias de forma coletiva. Então, ainda que não seja o Estado, mas seja algum agente particular, é importante que se faça essa conexão ou se busque, no caso prático, visualizar, né, como se pode chamar uma medida coletiva ou de direitos humanos mesmo, né? E citar até, né? Penso importante também nesse sentido, por causa do contexto, como eu disse, né? Que nós já chegamos a propor diversas ações indenizatórias em face do Estado, ou por ação do Estado policial, né? Porque teve recente também durante a pandemia e durante o apagão, né? Inclusive lembrar que o apagão é hoje ainda o maior desastre elétrico que aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu de uma cidade, um estado, boa parte do estado, ficar 21 dias sem eletricidade. E isso entra claramente, porque é um serviço público essencial, né? Envolve uma série de direitos outros, né? Dentro daquela teoria que até uma colega de Minas, a Camila, colocou no perfil dela, sobre essa ligação entre mínimo da reserva orçamentária, né, e a teoria da reserva do impossível. Então, não tem como o Estado negar o mínimo de essência, né, dos direitos humanos, e um deles é o acesso à energia, né, o acesso ao serviço público de energia, ainda que por concessionárias. Então, ainda está sendo apurado, né, a Defensoria Pública do Estado também está participando desse processo de apuração. Então, eu acredito que é importantíssimo e essencial, quando for pegar a peça cível, o caso cível e as questões, buscar essa conexão, porque é algo muito presente na atuação da Defensoria Pública do Estado do Amapá. Perfeito! Gente, eu estou preocupada da gente ser, né, de eu não conseguir salvar a live, porque eu estou chegando no teto máximo, que são 2 horas. Eu quero assim... Eu tinha muito mais coisas para falar, acho que a gente vai ter que fazer momento 2. Tinha muito mais coisas para trocar aqui. Vocês deram várias dicas, trouxeram vários temas sensacionais. A questão do processo estrutural, da ação civil pública enquanto esse processo, o como que isso dialoga com a atuação estratégica e a litigância internacional que a gente aprende desde a advocacy. Alexandre e Mariana, que honra conhecer vocês. Com Júlia já bebi, então, assim, é uma outra relação, tá me entendendo? Que, na verdade, se faz, né? Com cachaça. Mas, assim, foi muito bom, muito bom. Essa live vai ficar salva no Instagram. Depois o Rômulo, ele faz alguma coisa que eu não sei o que é e bota no YouTube. Porque as pessoas preferem no YouTube porque vê rápido, pausa, amanhã. O Instagram tem, às vezes, essa questão de... não conseguir voltar, né, o vídeo novo e tal. Mas assim, muito bom. O povo já tá dizendo que quer a segunda. Eu amei. Eu fiquei empolgada, acabei falando mais do que devia, porque meu papel é mais mediar, mas hoje eu não dei conta disso. Fiquei muito animada. Parabéns, contem comigo para o que precisarem sempre, tá? A Bia tá dizendo que a live tá maravilhosa, tá desde o início e super prenderam a atenção de todos e todas. Que bom, Bia.
Bia, provavelmente futura colega de vocês aí. Olha, foi assim, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso também. Estamos aqui para tudo, se precisar. Contem E comigo. também, assim, de igual modo, assim, eu só agradeço, de verdade, agradeço a oportunidade, agradeço o convite seu, Patrícia, agradeço também o convite, né, da Júlia, de ter lembrado também da gente, né, de ter chamado aqui para poder participar. Se quiserem fazer a parte 2, a gente vai, te dá um jeito de fazer a parte 2. Separa Maravilha. mais uma temática aí, se for bacana. E assim, eu sempre gosto muito. Eu tenho muito interesse, inclusive, de lecionar eventualmente, né, no ensino superior. E toda oportunidade que eu tenho, assim, para vir, para discutir, para trazer, para dividir experiências, falar sobre atuação, inclusive na universidade, atuação estratégica mesmo. E porque, assim, a verdade é essa. Em faculdade é uma coisa que a gente sempre, é uma realidade. Na faculdade, na universidade, infelizmente a gente percebe que é muito puxado para você ser MP, para você ser da magistratura, não sei o que. A defesa normalmente sempre fica meio escamoteada ali assim, Aí. quando mencionam o defensor. E assim, realmente eu acho que é um momento assim de virada. A Defensoria Pública, enquanto órgão do sistema de justiça, ela também é um órgão caçulinha, né, com a Constituição de 88, né, com a sua afirmação e depois com as emendas constitucionais que realmente reafirmaram esse papel dela. E eu acho que é bacana exatamente isso, a gente perceber esse engrandecimento das defensorias públicas do Brasil afora, né, uma pátria poder realmente ter entrado no mapa verde do Brasil. E a gente está aqui fazendo parte disso, né, porque é construção da história, dia a dia, e construindo história, e a gente vai construindo história realmente nessas microfissuras aí, de micro e microfissuras, onde a gente vai quebrar isso. Que você nem acha que vai dar em nada, dá. Porque, olha, Sim. Rodrigo Roig convocou uma reunião do NUSPEM, na época da minha primeira época do NUSPEM, em 2002, quando tinha discussão do PL, que eu terá a LEP, e a gente falou, vamos enfiar aí Defensoria como órgão de execução, vai que cola. Olha aí. Reunião, e colou, viu? Colou. Colou. Então, às vezes a gente acha que não vai dar em nada, e dá. Então, assim, a gente está escrevendo essa história, né? Muito obrigada mesmo. Vocês estão aí, então, os primeiros desbravadores das trincheiras institucionais no Amapá. Daqui a 20 anos, porque eu já tenho 21 de defensoria, daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, olha o que a gente aprontou. E é isso, né? A cada pequena vitória a gente tem que colocar uma pedrinha no vaso e comemorar muito. Júlia, muito obrigada. Alexandre, Mariana, foi incrível. Eu tô preocupada de garantir que essa live vai ser salva, porque realmente foi, assim, uma troca muito rica. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.